Tudo bem com vocês? Nós estamos já começando agora a segunda semana, né, do PET 4. E nessa semana, menino, nós vamos trabalhar sobre linguagem algébrica. O que é essa linguagem algébrica? É quando a gente tem alguma expressão, alguma fala, por exemplo, em que a gente não possui um número específico, tá? Que a gente tem uma variável ou uma incógnita, certo? Eu trouxe para vocês a questão número 1 e a questão número 3 do PET, para eu explicar para vocês como que vocês usam essa linguagem algébrica, tá? Como que vocês resolvem essas questões com variáveis, tudo bem? As questões dessa semana são bem tranquilas de se fazer. Olha só, na primeira questão, ele fala assim, ó, a ilustração abaixo representa um retângulo, e um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, meninos, a gente precisa lembrar que são os três lados iguais. Isso aqui é muito importante, tá? Três lados iguais, cujas medidas de comprimento de seus lados estão indicados na figura, que é em função de um parâmetro x, ou seja, de uma variável x. A gente tem um retângulo cuja altura vale x e o comprimento x mais 3. Isso quer dizer, meninos, que este comprimento de cima também é x mais 3 e esta altura aqui do lado também é x. A gente está falando de um retângulo, certo? Um triângulo equilátero tem três lados iguais, então se este lado vale 2x, este lado aqui também vale 2x e este daqui também vale 2x. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, a soma dos perímetros desses polígonos equivale a qual das expressões algébricas aqui de baixo? Então, vamos lembrar perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Olha só, no nosso retângulo, a gente tem x mais 3, mais x de novo, mais x mais 3. E ele pede para a gente somar os perímetros. Então, isso daqui é o retângulo e o nosso triângulo equilátero vai ser 2x um lado, mais 2x o outro lado, mais 2x o terceiro lado. Opa, é 2x aqui, né? Mais 2x o terceiro lado. Aqui é o retângulo. E aqui é o triângulo. Agora, a gente tem que somar. Meninos, a gente sempre soma partes iguais com partes iguais. Como assim, professora? Você tá vendo que tem um x aqui? Tem mais um x aqui? Esse 3 aqui é diferente do x. Então, a gente não vai somar ele junto com o x. Tem mais um x aqui e mais um x aqui. Quantos x que nós temos aqui nesse retângulo? 1, 2, 3, 4x. Então, nós temos 4x mais, 3 mais 3. 3 mais 3 é 6. Então, o perímetro do retângulo é 4x mais 6. Mas, olha aqui o triângulo. O triângulo, nós temos 2x mais 2x mais 2x. Então, vamos lá. 2x com 2x dá 4x. 4x com 2x são 6x, certo? E isso daqui quanto que dá? Eu só posso somar coisas iguais, ou seja, x com x e número com número, não é? Eu posso somar alguma coisa aqui? Ainda posso. Olha aqui, ó, eu tenho x aqui e tenho x aqui, tá? Quanto que é 4x mais 6x?
São 10x, né? É só somar 4 mais 6. É como se fosse laranja, pensa. Eu tenho 4 laranjas e comprei mais 6 laranjas. Então, eu tenho 10 laranjas, né? Esse x aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser um número. Nesse caso aqui é um número, né? Porque nós estamos falando sobre comprimento. Comprimento vai ser um número. Então, vamos lá. 10x mais 6. Pronto, a gente tem uma expressão algébrica que representa a soma dos perímetros desses polígonos, que pela resposta aqui é a letra D, 10x mais 6. Tá vendo que é bem tranquilo de fazer? Agora, essas expressões algébricas podem vir para a gente de outra maneira, como frases, tá? Como algum tipo de história, alguma coisinha. Olha só o que fala na questão número 3. A professora Rafaela escreveu no quadro o seguinte: aumenta-se um número, que número? Não sei, então nós vamos chamar esse número de x. Aumenta-se um número em 5 unidades. Como que eu aumento um número em 5 unidades, professora? Somando 5. Eu tenho esse número que eu não sei, mas eu sei que se eu somar 5 nele, eu estarei aumentando esse número em 5. Em seguida, duplica-se a quantidade obtida. Como que eu duplico? Eu multiplico esse número por 2. É assim que eu duplico, né? Qualquer número. Como que eu duplico o número 100? Eu multiplico 100 por 2. Como que eu duplico o número 1000? Eu multiplico 1000 por 2. Como que eu duplico o número x mais 5? Multiplico o número x mais 5 por 2. Isso daqui é a primeira coisa que ela escreveu no quadro. A segunda coisa que ela escreveu no quadro foi o seguinte: a metade do antecessor de um número. Vamos lá, vamos entender o que ela está falando. A metade do antecessor. Menino, se eu tenho o número x aqui, o meu antecessor é o x menos 1. O que vem antes, né? Suponhamos aqui que eu tenho 10. Quem que é meu antecessor? 10 menos 1, 9. Se eu tenho o número 100, quem é meu antecessor? 100 menos 1, 99, certo? Então, o antecessor do número vai ser x menos 1. Aí, ela fala que a gente vai pegar a metade do antecessor. Ora, se o antecessor é x menos 1, a metade é x menos 1 dividido por 2. Bem tranquilo, né? O antecessor, metade do antecessor. Se denotarmos pela letra e o número mencionado, qual é a expressão algébrica de 1 e de 2, respectivamente? Ó, na letra A, o 1 tá certo, que é 2 vezes o x mais 5, e x menos 1 sobre 2, tá certo. Então, a gente já tem a letra A. Por que a letra B tá errada, meninos? Porque a letra B, ela está multiplicando um número por 2, ou seja, dobrando o número por 2, e depois que ele está adicionando 5. Ele não fala isso, ele fala que primeiro a gente aumenta o número em 5 e depois a gente duplica esse número. Se eu colocar para vocês o número 10, aumento esse número 10 em 5 unidades, dá 15. E depois eu duplico esse número 15. É uma coisa. Agora, se eu fizer o número 10, primeiro eu duplico o número 10 e depois eu somo 5 unidades a esse número, ó, o resultado deu diferente, tá vendo? Então, isso daqui é o que a professora está falando. E isso daqui é o que a letra B está falando. Isso daqui está errado de acordo com esta frase aqui, tá certo? E essa segunda também está errada, né? Porque aqui ele simplesmente colocou a metade do número e depois subtraiu 1. É diferente da metade do antecessor, tá? É diferente. A metade do antecessor, primeiro a gente tem que saber quem é o antecessor, que é o x menos 1, e depois que a gente divide por 2, depois que a gente fala a metade, certo? Na letra C, essa segunda parte aqui está exata, está certa, mas essa primeira aqui não. E na letra D, a primeira parte está correta, mas a segunda não. Então, a resposta certa realmente é a letra A.
Tudo bem? Ó, façam então a questão número 2 e a questão número 5, a questão número 4, perdão. Elas basicamente vão falar sobre a mesma coisa, tá? Expressão algébrica. Basta prestar atenção no que está sendo falado, tá? No que está sendo escrito. Olha só, número 4 fala assim, ó. Subtrair 3 anos do triplo da idade de Rodrigo é igual a adicionar 5 anos ao dobro da idade dele, tá? Basta a gente escrever uma expressão algébrica sobre o que foi dito. É bem tranquilo de fazer. Aí aqui para finalizar, ainda trouxe a frase do PET, né, sobre essas expressões algébricas. Expressões matemáticas que apresentam números e letras, ó, como essa daqui, por exemplo, são chamadas de expressões algébricas. E normalmente utilizamos as letras do alfabeto X, Y e Z para representar valores desconhecidos. Meninos, é normalmente que a gente usa X, Y e Z, mas eu posso usar a letra T, A, B, C, D. Posso usar qualquer letra aqui para representar essa variável, essa valor desconhecido, tá? Posso usar qualquer uma. Normalmente X, Y, Z são os que mais usamos, mas T, S, A, B, C, a letra que você quiser usar, você pode usar, tá certo? Qualquer dúvida, então, vocês me mandem recado. Não esqueçam de me mandar as atividades prontas, tá? Em foto para eu corrigir e para eu validar a participação de vocês. Qualquer dúvida, então, vocês me chamem. Se não, eu espero vocês semana que vem, ok? Até mais!